Bom, gente, agora nós vamos resolver esse exercício aqui, que é muito interessante. O assunto dele é bem bacana mesmo, muito interessante. Olha só, fala o seguinte: uma pessoa investiu R$ 3.000 em ações. No primeiro mês, ela perdeu 40% do total investido. E no segundo mês, ela recuperou 30% do que havia perdido. Então, o que está falando? O que está querendo saber? Quantos reais ela ficou após 2 meses? Letra B. Qual foi o prejuízo após os 2 meses, em porcentagem sobre o valor investido inicial? Bom, então eles estão querendo saber aqui, na realidade, na letra A, quantos reais ela ficou após 2 meses. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer assim, um esquema mais detalhado. Primeiro mês, ela perdeu 40%. Então nós vamos calcular 40% de R$ 3.000. O que quer dizer isso aqui? 40 sobre 100 vezes 3.000. Então você tem essa fração vezes esse número inteiro. Como é uma multiplicação, vamos poder simplificar o que for possível aqui. Ó. Por exemplo, dá para cortar 2 zeros aqui, ó, com 2 zeros aqui. O que sobrou? 40 vezes 30. Quanto que é 40 vezes 30? 1.200. Você fazer 4 vezes 3, 12, colocar os 2 zeros aqui no final. Então, 1.200. Ou seja, ela perdeu, né, um total de R$ 1.200. Esse é o valor que ela perdeu. Bom, aí tá falando que é o seguinte, no segundo mês ela recuperou 30% do valor que ela havia perdido. Então nós vamos fazer a situação para o segundo mês. Segundo mês. Segundo mês. Ela ganhou 30% do que havia perdido. Do que havia perdido. Do que perdeu. Se ela perdeu 1.200, então a gente vai calcular 30% de 1.200. Vamos lá. 30 por 100 vezes 1.200. Vamos cortar 2 zeros aqui com 2 zeros aqui. Aí teremos o que? 30 vezes 12. 30 vezes 12. 30 vezes 12 dá 360. E 3 vezes 12, 36, com 0 no final. Ou seja, então ela recebeu, ela recuperou, né, vamos dizer assim, R$ 360. R$ 360. Então, qual vai ser o resumo dessa situação toda? Bom, ela tinha R$ 3.000, perdeu 1.200 e recuperou R$ 360. Qual é a situação dela então? 3.000 menos 1.200. Primeiro você faz. Quando você tem uma expressão numérica em que você tem soma e subtração, tem que fazer na ordem que aparecer. Como é que apareceu primeiramente a subtração, você tem que fazer primeiro a subtração. Então vai ficar 3.000 menos 1.200 dá 1.800. Você tem 1.800 mais 360.
Isso é igual a R$ 2.160. Esse é o valor final que ela ficou. Ela tinha R$ 3.000 e passou a ter 2.160. Isso aqui foi a letra A, eu esqueci de colocar aqui. A letra B pede o seguinte: qual foi o prejuízo após 2 meses, em porcentagem sobre o valor investido? Valor investido. Então, a situação dela é a seguinte: ela tinha R$ 3.000 e passou a ter quanto? R$ 2.160. Então, quanto que é R$ 3.000 menos 2.160? Dá R$ 840. Esse aqui é o valor que ela teve de prejuízos, que é prejuízo. Bom, então, o que nós temos que fazer aqui? Vocês estão querendo saber qual foi o prejuízo após 2 meses em porcentagem sobre o valor investido. Qual o valor investido? Valor investido, R$ 3.000. Valor investido. Então, o prejuízo 840. Então, nós vamos montar a fração 840 sobre 3.000. Vamos resolver, vamos simplificar 840 sobre 3.000. Vamos simplificar esta fração. Dá para de cara cortar um zero em cima com um zero embaixo. Então você tem 84 sobre 300. Dividindo isso aqui dá 0,28. Como a resposta é em porcentagem, só multiplicar por 100. 0,28 vezes 100, porque a gente vai dar a resposta em porcentagem. Então, o que quer dizer multiplicar por 100? É deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Então, vai dar 1, 2 casas, ou seja, 28%. Esse é o percentual que ela teve de prejuízo. Prejuízo de 28%. Esse é o resultado final do exercício. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.